E nesse começo de 2023, o Flamengo mostra que é ele o principal causador das suas próprias crises e, principalmente, é o Flamengo especialista em não saber como lidar com elas. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. No vídeo de hoje vou falar, claro, sobre a derrota do Flamengo para o Independiente. Vou falar sobre tudo o que aconteceu após a partida. Vou falar também sobre as repercussões em relação ao Flamengo, sobre as pressões sofridas dentro do Flamengo e outras informações que porventura possam surgir aqui no decorrer do vídeo. Antes eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra que não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, deixa o like no vídeo desde já e siga o nosso canal, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Eu quero deixar uma coisa muito clara, porque tem gente que fala, quando perde não tem vídeo. O último vídeo que eu gravei foi justamente na terça-feira, no dia do jogo em que perdemos a Recopa. Hoje é quinta-feira. Quero dizer uma coisa, eu gravei vídeo ontem. Só que, infelizmente, e coisas que só acontecem com quem cria conteúdo, o arquivo foi danificado. Então eu não consegui fazer a postagem do vídeo que eu gravei ontem. E outra coisa, depois da partida, logo após a partida, lá no TikTok eu fiz live, que contou com a participação de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas xingando, 15 mil pessoas zoando, muitos torcedores do Flamengo também, obviamente, chateados, revoltados com a situação, mas eu não fujo, eu dou a cara a tapa e fiz live lá no TikTok para 15 mil pessoas. Então aqui ninguém corre não, a gente aparece quando ganha e principalmente quando perde, que é o que mais tem acontecido nos últimos tempos. Eu tenho sofrido muito inclusive, mas estou aqui produzindo conteúdo para quem gosta do Flamengo e para quem gosta de futebol também, mesmo que não seja torcedor do Flamengo. Então quero só deixar essa coisa clara aqui. O que eu vou falar hoje é o que eu falei ontem e vou trazer, obviamente, outras informações que já surgiram de ontem para hoje. Muitas pessoas tentando descobrir quem são os culpados. Diretoria, jogadores, Vitor Pereira, comissão técnica, diretoria e Vitor Pereira. Alguém tem a culpa. Eu mantenho o meu posicionamento. Para mim, o problema é falta de treino ou má qualidade do treino. Deixa eu mudar, porque treinando eles estão. Inclusive, são poupados antes das decisões. Isso não está resultando de nada. Por quê? Deficiência tática, deficiência técnica. Não me venham falar somente em falta de preparo físico. Já batemos nessa tecla várias vezes. Já falei que a questão não é só preparo físico. Em um mês você poderia ter deixado os jogadores tinindo e tivesse um sistema tático confiável, poderíamos ter tido menos resultados ruins. Não vou nem dizer que a gente poderia ter ganhado tudo, porque ninguém ganha tudo o tempo todo. Falei isso na live que eu fiz ontem no TikTok. O Flamengo não vai ganhar tudo sempre. E só está perdendo porque está disputando títulos. Aliás, perder Mundial, só chega lá quem ganha Libertadores. Perder Recopa Sul-Americana, só chega lá quem ganha Libertadores. Perder Supercopa do Brasil, só chega lá quem ganha a Copa do Brasil. Ou seja, o Flamengo está perdendo porque está sempre disputando títulos. Mas não vai ganhar sempre. Agora, precisaríamos estar minimamente organizados e não ser um time que só sabe hoje alçar bolas à área por meio de cruzamentos. Quando é que a gente viu o Flamengo fazer isso, gente, nos últimos tempos? O Flamengo era um time conhecido pelo toque de bola no meio do campo, no meio da defesa adversária. Não consegue mais fazê-lo. Muito em razão também da falta de vontade de certos jogadores. E aqui eu tenho que falar, me desculpem, do De Arrascaeta. Que lixo! Dá até dó falar disso, mas que lixo o De Arrascaeta em campo. Mas ele fez o gol no último minuto. Meu irmão, naquele momento nós já estávamos dando o jogo como perdido e mesmo depois do gol, o Flamengo sequer merecia ganhar. Não merecia. Mas teve 2 bolas na trave. Meu irmão, tem que botar a bola dentro da rede. Poderia ter feito isso, inclusive, na casa do adversário. Pelo plantel que tem, pela forma, pelos salários que tem, pelo investimento que tem. Não era para passar sufoco. Então, mesmo na prorrogação, nós, torcedores do Flamengo, já estávamos irritados. A torcida dentro de campo já estava vaiando o time, inclusive. Péssima partida do De Arrascaeta. Não corre, pesado e não dá para entrar em forma.
que aconteceu da Copa do Mundo pra cá? Porque até a Copa do Mundo ele estava jogando bem. O Santos, goleiro que não aspira a confiança nenhuma nas fases decisivas de uma partida. E aqui eu tenho que falar das penalidades. Ele não agarra pênaltis. Ter o Santos no gol e o Muralha é a mesma coisa. Eu sempre falei que a gente só perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro em 2017 porque era o Muralha no gol. A gente não tinha a menor chance. O Santos é um cara frio, e eu até concordo com o comentarista Petit, lá do Coluna do Fla, que falou o seguinte: o fato do Santos ser frio é legal, mas ele não incomoda o adversário. Ele não pressiona a mente do cara que vai bater. É diferente, por exemplo, do Martínez. Quem lembra? Goleiro da seleção argentina. Como é que o Martínez ficava na hora das penalidades? Ele entra na mente do cara, ele desestabiliza. O Santos não tem esse agregador. Não tem. E aqui eu vou ter que repetir o que eu falei lá após a partida contra o Botafogo. As respostas que o Flamengo precisa estão dentro de casa. Essa garotada que jogou contra o Botafogo, essa garotada que vem surgindo no Flamengo e que certamente vai trazer muitos benefícios financeiros futuramente, pode trazer benefícios dentro de campo também. Quando o Matheus Gonçalves entra em campo, a partida muda. A bola procura o jogador que se apresenta também para criar jogadas. Estava deixando os jogadores do Independiente na saudade. Fez o que praticamente ninguém no meio de campo fez durante toda a partida. Então tá na hora de começar a falar assim: Everton Ribeiro tá se esforçando muito, é ídolo, vai ficar no banco um pouquinho. Arrascaeta, vamos dar lugar aqui pro Matheus Gonçalves, pro Igor Jesus, pro Cleiton. Santos, deixa eu fazer um teste com o Matheus Cunha em partidas que realmente sejam decisivas. Tem que começar a fazer esse tipo de mesclagem. Não precisa ir buscar lá fora, não. Não precisa buscar Lelê no Volta Redonda, não, só porque momentaneamente é artilheiro do Campeonato Carioca. Não precisa. Tem o Lohan dentro de casa, 16 anos. Se o Hendrick no Palmeiras pode ser colocado dentro de campo com 16 anos e não está fazendo nada, por que o Lohan não pode fazer o mesmo? O Hendrick esses dias estava chorando, inclusive, porque não está conseguindo fazer gol. São jovens, mas já tem que ser colocados em testes. Não precisa ficar desesperado querendo contratar, já que não contratou até agora Marcos Braz, e a batata do Marcos Braz está assando. Procura dentro de casa soluções, porque podem ser essas soluções caseiras que podem alterar o rumo do Flamengo no segundo semestre, tal como aconteceu ano passado. A batata do Marcos Braz ano passado estava assando também. No final do ano ele terminou como herói. Uma coisa eu vou falar para vocês. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a diretoria do Flamengo, embora possa ser considerada como arrogante, é uma diretoria que tem santo forte. Porque já passou por várias crises, mesmo ganhando títulos, e sempre consegue retornar. Sempre consegue dar a volta por cima. Então não duvido nada que no segundo semestre a gente possa ter melhores resultados. Agora, tem que colocar os jogadores da base para jogar. Não importa a idade, o que importa é o futebol que está sendo demonstrado. Se não, meus caros, a gente vai ter que continuar aguentando ver o Neto se vestindo de mulher no programa dele para fingir que é a sogra do Vitor Pereira. A gente vai ter que continuar vendo memes de tudo quanto é jeito sobre o Flamengo, como aconteceu durante o dia de ontem. A gente vai ter que continuar vendo o André Sanches, presidente do Corinthians. Os corintianos ficam eufóricos, né? Eles torcem, não é nem contra o Flamengo, contra o Vitor Pereira. O André Sanches, ex-presidente do Corinthians, colocou lá: Deus sempre castiga pessoas más. Deus não castiga ninguém. A questão é o futebol que está sendo demonstrado que não está dando resultados. E repito, não me interessa a bola na trave, não me interessa se teve um pouco mais de consistência. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Porque elenco para isso tem. Elenco para isso tem. Dinheiro para isso tem. Para investir, para poder dar condições para os atletas terem um trabalho adequado. Não tem muita desculpa, gente. A torcida está sem paciência. Tem clássico domingo contra o Vasco e ninguém tem que recriminar a torcida do Flamengo se não lotar o Maracanã. Ninguém tem que recriminar a torcida do Flamengo se em determinado momento perder a paciência, porque ela já foi pro brejo há muito tempo. Essa diretoria está cansando os torcedores. Comissão técnica, os jogadores estão cansando os torcedores do Flamengo. Tem que apoiar, porque essa é a nossa função, ganhando ou perdendo, mas ninguém tem sangue de barata. O Vasco, inclusive, que tá com uma esperança danada nesse jogo, porque vamos lembrar
que o Josh Wander, que é presidente lá da 777, deu uma declaração há um ano atrás que deixou todos os vascaínos eufóricos. Ele falou o seguinte: vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com desvantagem no orçamento. Os torcedores do Vasco pegaram aquilo ali como uma verdade, como uma lei. Não mudou muita coisa. Eles fizeram investimentos, mais de 100 milhões de investimentos, o que para o Vasco é muita coisa, mas o Flamengo é muito superior ainda. Esse valor de investimento que eles fizeram é quase o valor que o Flamengo pagou por um jogador, o Gerson. Se você somar tudo que já foi gasto no elenco, você vai superar em muito esse valor. Se você fosse pegar os valores de vendas de jogadores, você vai ter mais de R$1 bilhão. Então é claro que a diferença entre Flamengo e Vasco é gigantesca ainda. Mas eles, vascaínos, têm uma sede, tal como os torcedores do Fluminense, os botafoguenses, que já tomaram uma sábado passado. Eles estão realmente eufóricos para essa partida. E o Flamengo tem que jogar e tem que jogar bem. Tem que ganhar. Porque a paciência está esgotada. A diretoria vai bancar o Vitor Pereira, mas eu repito que eu venho falando em todas as lives e vídeos. Banca até o Campeonato Carioca. Se perder o Carioca, ele vai ser mandado embora. Você pode ter certeza, eles não vão querer repetir a dose do Paulo Souza, a ponto de quase ser eliminado da Copa do Brasil e perder o Campeonato Brasileiro. E repito, a torcida tem que apoiar, mesmo com os memes, mesmo com o que quer que seja. E os jogadores têm que mostrar em campo, para a gente não ter que ficar passando pelo que estamos passando agora. O Mauro César Pereira, inclusive, falou: em 30 anos que eu vivo em São Paulo, 30 anos, eu nunca vi tanto interesse pelo Flamengo de jogadores, diretoria, de times. Todo mundo tem interesse no Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo, e se você perceber, ninguém odeia o Palmeiras como odeia o Flamengo. Mesmo que ambos estejam disputando títulos, disputando a hegemonia do campeonato do futebol brasileiro. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Palmeiras é um mecenas, é uma mecenas que vai lá e bota dinheiro. O Flamengo não, o Flamengo é gestão financeira. E isso é o que preocupa. Porque quando você tem gestão financeira, saúde financeira numa empresa, as chances de você ser realmente hegemônico são muito grandes. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso, especialmente a imprensa de São Paulo. Por isso que o Mauro César falou isso. E ele falou o seguinte: e olha que nesses 30 anos o Flamengo já passou por vários vexames. Eliminação por América do Cabanhas, perda da Copa do Brasil por Santo André, vários vexames. Mas hoje você tem uma especial atenção ao Flamengo. É ódio, é inveja, eu diria. Inveja. Então a resposta que a gente tem que dar é em campo. E nós, torcedores, ficar na nossa, aguentar, lamber nossas feridas, não é um momento fácil, mas a gente é Flamengo ganhando ou perdendo, e aí está a nossa força. A Glenda Kozlovski falou o seguinte: em qualquer empresa séria, essa diretoria seria dispensada. Por quê? Porque muita gente atribui os problemas à diretoria pela falta de planejamento, que é muito evidente também. Parece que a coisa no Flamengo é feita na base da sorte. O problema é que a sorte só ajuda quem tem competência. Às vezes você pode, na sorte, ganhar um título ou outro. Se você não tiver competência, você não consegue se manter. E a falta de competência está fazendo o Flamengo diminuir o patamar. Ainda está alto, ainda é outro patamar, mas está diminuindo. A gente tem todo um segundo semestre pela frente aí, outras competições importantes, tem o Campeonato Carioca ainda e tem que levar. Tem que levar. Tem que levar, senão essas críticas vão ser justificáveis. E aí eu acho engraçado o seguinte: tem cara dentro do Flamengo que não se manca e depois quer vir com conversinha mole. O Hugo Souza, que eu já falei, é um morto-vivo, tem nome de quem está vivo, mas está morto dentro do Flamengo. Ele vai e curte a postagem do Neto vestido de mulher, fingindo que é a sogra do Vitor Pereira. Depois um torcedor foi lá e falou: o que há, irmão? Aí ele falou: pô, desculpa, cara, eu não vi, não sabia. Você vai lá e curte postagem do Neto sem ver? Não tinha nem que curtir postagem do Neto para começar. Porque vive detonando o Flamengo, é um secador do caramba. E o Hugo Souza fazendo isso, realmente, ele passa a realmente não ter mais a posição de terceiro goleiro, ele passa a ter posição só fora do Flamengo, né? Vitor Pereira comandou treino ontem, hoje, quinta-feira, vai comandar treino às 15 horas. Vai tentar fazer mais testes para implementar definitivamente o sistema com 3 zagueiros.
ele está tentando encontrar fórmulas que venham melhorar a equipe do Flamengo. Jogou com o Thiago Maia na lateral, jogou com Ayrton Lucas como ponta, fazendo várias alterações. A gente espera que em uma hora ou outra a coisa comece a andar realmente, que seja já contra o Vasco, com ele à beira do campo, porque no jogo contra o Botafogo ele não estava à beira do campo, quem estava era o Rui Quinta. E é isso, gente. É isso. Levantar a cabeça, seguir em frente, porque isso aqui é Flamengo e a gente não vai deixar ninguém nos desestabilizar. Falando sobre aquilo que o Mauro César falou semana passada, os influencers do Flamengo geram a própria crise, se alimentam da crise. Desculpa, Mauro César. Para finalizar o vídeo, vou falar aquilo que eu falei lá no TikTok. Será que eu, que no meio do meu trabalho coloco uma camisa do Flamengo velha para fazer conteúdo para torcedores que, cansados dessa mídia tradicional, vêm aqui para poder saber mais sobre o seu time, será que eu sou o responsável? Será que se eu digo que o trabalho está ruim pelo que eu estou vendo dentro de campo, eu estou alimentando crise? Será que as derrotas do Flamengo são nossa responsabilidade também? Eu acho que não. Eu acho que a gente está aqui fazendo um trabalho de conscientização da torcida. E presta atenção, gente. Tem que apoiar. Tem que apoiar. Se continuar perdendo, mais cedo ou mais tarde, alguma decisão vai ser tomada. Mas vamos continuar apoiando, porque dias melhores virão. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Sigam o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Deixa o like no vídeo também. E sigam lá no TikTok, Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Estamos chegando a 7.000 seguidores, seguindo apenas o Flamengo. 5 meses de trabalho, tá, gente? 5 meses de trabalho. Isso aqui é Flamengo. Saudações Rubro-Negras. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.